Depois, vamos passar à frente. Então... Alright, como nós tínhamos dito, neste episódio vamos falar um bocadinho sobre demos, o que é que elas significam para nós, e algumas das que nós nos lembramos mais e porquê nos lembrarmos assim tanto dessas demos. Pá, eu até posso começar por uma bastante simples, que vocês todos provavelmente conhecem, que é isto. A Demo 1 da PS1. Exato. Alright? Quando era puto eu cortei isto porque sou estúpido e meti numa caixa normal. Mas, oh well. O Demo 1 para mim é tão importante quanto isto. Fez-me comprar uma Playstation. Ponto final parágrafo. Ok? Isto tinha a demo do Tekken 3. Até diz aqui Playable Demos, Busta Groove, Crash Bandicoot 3, Warped, Gran Turismo, Medieval, Cooler World, Spyro the Dragon, Tekken 3, Tombi e Tomb Raider 3 e vídeos Metal Gear Solid e Spice World. Por causa do Spice World que eu comprei a PS1. Não. Mas aqui o meu vizinho recebeu uma PS1 antes de mim e eu na altura queria uma Sega Saturn. Ainda me lembro qual era a música das Spice Girls que estava nesse jogo. Ou seja, nessa demo. I have no idea. Acho que nunca vi, nem me lembro de ver, para ser sincero. Eu lembro. Provavelmente vimos. E ele recebe e eu vou lá à casa dele para experimentarmos a PS1. E estava lá o Demo 1. Ele tinha só o Demo 1 e tinha o Tomb Raider 3. Eram os únicos jogos que ele. Foi o único jogo que ele recebeu, foi o Tomb Raider 3 e tinha a Demo 1. E experimentámos o Tekken 3, que tinha. O Demo tinha o. Acho que era o Eddie Gordo Yeah. E e a o Xiaoyu. LOL? Xiaoyu ou era o LOL? A Xiaoyu A tinha de Xiaoyu. certeza. Yeah. O LoL não me lembro. A partir daí, eu Sim, cheguei a porque houve casa. várias versões dessa demo de Tekken 3, não foi sempre a mesma. Houve demos que tinham Ok. umas personagens, outras tinham outra. Tenho a ideia que havia uma que tinha o Paul também. Não sei se é da revista oficial PlayStation, mas eu sei que isso aconteceu também. Eu Mas penso que o Eddie aquela só Gordo também tinha. tenho a certeza que também apareceu. Eu penso que esta só tinha o Xiaoyu e o Eddie Gordo. Okay. Mas. Ok, isto basicamente foi tão importante porquê? Porque eu chego de lá e digo assim aos meus pais: caga na Sega Saturn. Quero uma PS1 com o Tekken 3. Agora, só favor. Porque senão eu vou passar o resto dos meus dias na casa do Hugo a jogar a merda do demo só com o Xiaoyu contra o Eddie Gordo. E depois, passado uns meses, os meus pais, nos meus anos, porque para estas coisas tinha que ser um evento especial, né? Até receber um jogo era um evento especial. Ofereceram-me então a PS1 que vinha com o F1 98 e à parte compraram o Tekken 3 e I loved it e continua a ser dos meus jogos de fight favoritos. Ainda E, tens esse F1 98? tenho sim senhor, tenho sim senhor. E tenho a caixa ainda com o sticker a dizer Vorten, oferta de F1 98. E desta demo, que tinha mais coisas, acabei por comprar, por causa do que estava aqui, o Crash Bandicoot 3 Warped, que foi o primeiro que eu comprei dos três, o Gran Turismo e o Tombi. O Tombi não comprei na altura, fiquei a conhecer a partir daqui. Entretanto, tive acesso ao jogo completo de forma ilegal. A E edição de caneta da Stat, né? exatamente, exatamente. E foi um dos jogos que eu mais me lembro de ter jogado neste Demo One também foi o Tombi. Que muita gente. É outro. Foda-se, detesto isto, mas é um jogo que muita gente tem em consideração. Tipo, e o Tombi é dos jogos mais raros e mais caros da PS1. Man, Sim, não. pô, caralho, meu. Sim, É um mas não. grande jogo, meu. É um grande jogo. É um jogo bem da fixe. E eu gostava às vezes que os jogos fossem lembrados sobre isso, por causa disso. E se calhar. Olha, eu tinha o Panzer Dragon Saga e pensei, ok, is this really good? Ou é só um jogo bué da caro? Ok? E eu ainda paguei uma nota fixe pelo Panzer Dragon Saga. Nada perto do que, do que hoje em dia pedem por ele. Mas eu tive mesmo aquela cena de eu vou jogar isto porque eu quero saber, meu. Será que isto é só e tal é raro e não sei o quê, ou realmente há aqui sumo? Não, realmente há sumo, meu. E eu tenho muita pena dos Panzer Dragon Sagas que ficam selados dentro de caixas de plástico e que não são jogados pelas pessoas que os têm, because the game is really fucking good. Estás a ver? Suikoden 2, outro, da PS1. It's really fucking good, meu. Tirem a merda do jogo do plástico e joguem a porra do jogo, meu. It's great. Estás a ver? Tenho pena, meu. E o Tombi é outro dos que eu tenho pena, porque é bué da bom.
e pronto, fica só nas caixas de plástico normalmente a ganhar. Aliás, na altura quando fazíamos os episódios para a Twitch, quando foi não sei se foi na preview ou no pós E3, que falámos da quantidade de remakes que estavam a ser saídos, e eu acabei por dizer, pá, adorava que se chegasse à frente dissessem, olha, o remake do Tomb 1 e 2 e vai sair agora o Tomb 3. Tipo, o mesmo motor. Era bué Acho da que era, fixe. era uma cena, pronto, é um bocado utópico, né? Mas curti bem. Era bué Acho da que fixe. era. O Tomb é um jogo que agora, tipo, nos últimos anos há um ênfase tão grande naquilo que é os Metroidvanias. O Tomb acaba por ser O Tomb um acaba por ser. Metroidvania. Yeah. E acho que é tão único, tão fixe pela. Porque apesar de ter. É um RPG, mas não é RPG, ok? Tem a cena das quests, a personagem cresce e evolui um bocadinho ao estilo do Zelda até, percebes? Sim, sim, sim. Yeah. A evolução e a caracterização de personagem mais dentro do género Zelda, tipo, ganhaste um fato novo que tem poderes novos, Yeah, que agora já dá-te podes mais fazer. resistente. Yeah. Agora podes voar, ou agora podes fazer um ataque mais XPTO assim alçado. E é bué da fixe, fazes as quests Man, e andares de um lado para o outro. plantas que são cus, em que tu saltas para cima delas e elas peidam-se, meu. Pá, o que é que o pessoal quer mais para jogar, Tommy, meu? It's great! É E o bem fixe. efeito de saltares para cima do porco era bué da fixe. Tipo, o efeito sonoro, tipo, Olha, sentias um impacto. Era bué da bom. era bem fixe. E a banda sonora também é banda louca. A intro, yeah. Por Yeah, acaso, ainda ontem tive caminho de ouvir isso. é bem fixe, mano. E mesmo a banda sonora durante o jogo é bem louca. É bem fixe. Enfim. Pá, curto bem. Eu também lembro-me de jogar essa demo. Eu por acaso tive acesso à demo One em casa da irmã do meu irmão, ok? Não é minha irmã, mas por acaso temos uma relação muito próxima também de irmãos. Foi em casa deles que aliás tive o meu primeiro contacto com a PlayStation. E foi com uma demo. E o jogo, eles só tinham um que era o Dragon Ball Final Bout, que foi tipo a melhor cena, que não, era a melhor cena. Era a melhor cena, que era a única que havia Dragon Ball. Sim, e na altura estava a dar Dragon Ball Z e tinha cenas do GT ali, tipo, uou! Yeah. Holy shit. Mas a Demo 1 que eu joguei era diferente. Depois, mais tarde, ofereceram uma PlayStation 1 que tinha, penso eu que era a mesma demo, portanto, tinha o Waves Odyssey, tinha o Life Force Tenka. Essa demo é mais antiga, eu lembro-me dessa demo. Tinha um jogo que é o Overboard, que é bué Yeah, da fixe. Overboard. O Hércules, que também é um jogo bem porreiro, um side-scroller bem interessante. E tinha mais lá umas coisas, o Rage Racer, tinha lá mais algumas coisas, eu tenho uma vaga ideia disso. E tinha o T-Rex e a Manta, que tu podias, tipo, controlar, virar, girar, meter aquilo sobre os volantes. Não te lembras disso? Nisso não me lembro, não. Eu lembro-me desse demo que até tinha assim, um aspecto com uns cinzentos, com umas letras verdes. O menu desse demo, mas não. Eu não, tinha, eu Não não era tive esse cinzento, demo. olha, era uma cena também tipo meio steampunk, estás a perceber? Yeah, Tipo yeah, tubos e coisas assim do género. yeah. A cena do Rex e da Manta basicamente era uma tech demo, estás a perceber? Em que tu tinhas um T-Rex bué da bem feito, em 3D, e uma Manta a andar só. E depois podias girar, podias tipo metê-lo sobre vários ângulos e ver os detalhes todos e os pormenores. É uma cena tipo de género, isto processa 3D desta maneira, vocês Uau, podem yeah. ter isto nos jogos. Ainda que aquele T-Rex é muito mais bonito que o T-Rex do primeiro Tomb Raider, né? Mas pronto, os T-Rex nos jogos não eram assim tão detalhados. Yeah. Mas pronto, foi fixe. Uma cena porreira dessa Demo One. A minha primeira PS1 foi-me oferecida ali alguns no verão de 98 e deve ter sido um pack que o meu irmão e a minha mãe conseguiram arranjar no Toys R Us, que vinha com 3 jogos. Era o Rapid Racer, o Parappa the Rapper e o Roscoe McQueen. O Roscoe McQueen foi para mim o melhor jogo desses três, que era um jogo de plataformas. Eu tinha 10 anos, curtíamos todos desse género de Claro. jogos. Yeah. Só que o jogo eu empanava sempre ali numa determinada altura. Só há coisa de 3 ou 4 anos é que eu acabei mesmo o jogo do início ao fim.
E eu acabava por desanimar, fazia aquilo tudo até àquela parte, depois não havia mais continues, nem mais vidas, e tinha que começar o jogo de novo, porque também tenho ideia que na altura não tinha cartão de memória. Que era um bocado chato, mas estava habituado, a Super Nintendo também não tinha. Yeah, Ah, mas é diferente. e lembro-me que essa demo tinha o. Aliás, outra coisa que as demos tinham eram os vídeos, não é? Que tu já mencionaste. Uhum. E esse vídeo do Roscoe McQueen era bué da fixe. E às vezes quando eu desanimava e dizia já não jogo mais isto, estou farto disto. E depois ia ver a demo e via o vídeo e disse: Fogo, o jogo é bué da bom. Não, eu vou jogar isso, vou tentar outra vez, agora vou conseguir passar daquela parte. Depois não consegui. Mas era bem engraçado o efeito que isso tinha, porque parecia que dava-me ali um boost de determinação e de motivação para jogar um jogo que eu já tinha, que eu gostava, mas depois ficava desanimado e ao ver o vídeo, ok, agora sim, já percebo porque é que gosto disso, bora. Yeah, Estás a perceber? yeah, E era engraçado, as demos também tinham essa mesma vertente. yeah. Uh, já agora, está aqui a número 45 da PlayStation. Essa foi a tua primeira. Yes, yes. Já agora, Uh, não, my... não te percas, deixa-me Yeah, só ir um instantinho buscar a minha primeira. alright, Ok? alright. Yeah. Ora, portanto, eu fui introduzido à PlayStation, portanto, ofereceram-me na, no verão de 98, e no Natal de 98 sai este número duplo, que é o Hum. 39 e 40. Há bocadinho estavas tu a falar que o primeiro jogo que tu compraste foi o Crash Bandicoot 3. Não, 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 não. Foi o primeiro que eu comprei daquela lista. Não foi o primeiro jogo que eu comprei. Ok. Mas o primeiro jogo que eu comprei, que eu quis comprar, foi precisamente esse também. E eu na altura fiquei muito indeciso entre o Spyro the Dragon e o Crash Bandicoot 3, porque na verdade a demo do Hum. Spyro the Dragon é muito mais fixe em termos daquilo que mostra do jogo. Só que eu curti, Sim. já tinha jogado o Crash Bandicoot 2 e adorei. Aliás, eu hoje em dia tenho alguma dificuldade, eu consigo perceber o Crash Bandicoot 3 é um jogo melhor, mas o 2 pá, tem um impacto nostálgico muito mais forte para mim, por causa disso, e acabei por comprar o Crash Bandicoot 3 Warped. Yeah. Mas que vinha aqui nestas demos. Portanto, isto vinha. E outra cena. Isto é um número duplo, 3940, portanto trazia dois CDs demos. Com Ganda bué de demos. cena. Yeah. Aliás, isto, não sei se diz aqui, 148 páginas dos CDs. Vai falando que eu já te digo quantas demos aqui Não, isto tinha. eu ia só falar desta revista. Porquê? Porque eu até já mencionei uma coisa aqui no podcast. Que é, esta revista tinha vários demos também. E trazia o Ridge Racer Type 4. Trazia o Taifu, Wrath of the Tiger. É um jogo que eu quero bué jogando também. Eu Olha, curti bué dessa demo. eu tenho e depois já o joguei. Eu já Não o joguei acabei, em tua casa. experimentei. Epá, e não é Sim. nada assim do outro mundo, mas é fixe, é fixe. Depois para me lembrar. Epá, é uma cena mais nostálgica que eu tenho, mas Yeah. um jogo que eu queria ter para jogar. Trazia a demo do Gex Deep Cover Gecko, que eu conhecia o primeiro Gex das demos do PC e curtia bué do Gex. E curtia bué 2D. ter tido, sim, o 2D. E curtia bué ter tido o Deep Cover Gecko, nunca aconteceu. Mas o que nunca aconteceu desta revista, que ainda hoje me está atravessado e que mais tarde ou mais cedo vai ter que ser, é que esta era a revista que tinha o demo do R-Type Delta. Que eu tanto curtia de ter para jogar e ainda não aconteceu. Mas pronto, esta foi a minha primeira revista, é de maio de 99, portanto eu recebo a PS4 a PS4, a PS1 já muito tarde no seu ciclo de vida, vá, porque eu em 2001 já tinha a PS2, portanto acabei por ter a PS1 relativamente pouco tempo, ou só a PS1 relativamente pouco tempo. Mas a recebo em maio de 99, nos meus anos, e esta é a revista de maio de 99. Que eu comprei quando fui comprar também. O meu avô ofereceu-me 3 jogos, passado uns dias, uh, que foi os primeiros que eu comprei. Pá, lembro-me. Sei que foi o Cool Borders 2, foi um deles. E era bué da fixe. O Era primeiro, por bué da acaso, bom. não é assim tão fixe. É um bocado. Não é? Mas o segundo foi um salto bué da bom. Eu não conheço o primeiro, mas o segundo é bué da bom. E lembro-me que foi o Pandemónio e
muito infelizmente, o Adidas Power Soccer. E eu lembro, tenho outra visão também muito interessante que foi de ir à Feira Nova, comprar um jogo, já não me lembro porquê, e escolher o FIFA 98. E o meu pai chegar a casa e dizer assim: Mas porquê é que foste comprar o FIFA 98? Já tens um jogo de futebol que é o Adidas Power Soccer. E eu a pensar para mim: pai, mas tipo, porque é que o Adidas Power Soccer é uma grande merda de jogo? E eu queria um jogo como deve ser de futebol. Sabes que eu tive uma reação com o Parappa da Rapper que me ofereceram semelhante, só que eu fui um bocadinho. Eu não fui mal educado, porque eu era um rapaz até com. Ou melhor, se fosse mal educado, levavam de focinho. Mas pronto, basicamente era isso. Mas lembro-me de dizer: epá, este jogo não presta, do género, não curto nada deste jogo, isto é bué da feio. Estás a ver? Um gajo não estava habituado àquilo. Epá, e o meu irmão ficou bué da ofendido e fiquei uma semana sem tocar no PlayStation. Mas por do caralho agora a dizer que isto não presta? Isto Que porcaria da boi. gastou um dinheiro do caraças. By the way, eu tenho aqui um coisinho com os CDs dos demos. Aparentemente ainda estão cá todos. E ainda está cá o do número 45. E que está bué de arriscado, meu. Eu estava aqui a ver. Jesus, está bué de arriscado. Não sei Teve se isto muito funciona. uso. Teve bué de uso. Então, olha, só tu, quantas demos é que essa revista tinha? 8. Pode ser com vídeos e tudo, 8, ok? 8 demos. Jogavas 8. Depois tem dois Então, vídeos. olha, para tu teres a noção da minha felicidade Hã. no Natal de 90, isto foi antes de eu ter comprado o. Porque eu comprei depois o jogo Crash e. Aliás, comprei o Crash e depois o Croc. A versão platina do Croc. Foi como ainda me tinha sobrado ali um dinheirinho para isso. Mas tu, para tu Sobrou-te para um teres. grande jogo, chuva lá. O O Croc é bué Croc? da louco. Yeah, Yeah, yeah. curto bué. Não, porque deu-me para comprar. Devia ter, sei lá, uns 15 contos que me ofereceram em dinheiro no Natal, estás a perceber? Yeah, comprar E aqueles platinas que diziam 14.990 não é com 14, era 4.990. 4.990 exatamente. Contos, estamos a falar em contos. Estás a falar em quantos, já? Yeah. Portanto, deu-me para o Crash e para isso, para o Croc. Mas tu, para tu teres a noção da minha felicidade, ficaste bem contente com esses 8 jogos, certo? Yeah, na altura sim, yeah. Ficaste bem Principalmente com o contente. R-Type Delta. Então eu fiquei com o Tomb Raider 3, o Spyro the Dragon, Colony Wars Vengeance, Bust the Groove, Victory Boxing 2, Wrecking Crew, Sentinel Returns, Future Cop LAPD, que é bem fixe também. Depois o Mahjong, depois tinha aqui em vídeos o F198, o Alundra, o Net Heroes, o Crash Bandicoot 3, o Toca 2 Touring Cars, o Music, portanto é a prequela do Music 2000, o Fórmula 1 98, o ODT, é o Skateboard Die Trying, Yeah. o Psy Bedeck, o Moto Racer 2, que por acaso na altura curti bué de jogar Moto Racer 2, Moto o Racer é bué da bom. Lemmings, e eu já conheci o Lemmings, por acaso a primeira vez que joguei Lemmings foi em casa dos meus primos na CDI, um dos poucos jogos de jeito que a CDI tinha. Por acaso não era má a versão da CDI, do Lemmings. O Blitter Boy, que era daqueles jogos da Net Heroes, e depois Brian Lara Cricket, Silent Hill, que, em vídeo, e Net Heroes. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pedaços Yeah, de isso, jogos. lá está, para um puto, isso é bué, estás a ver? E depois fora toda a informação que tinha aqui, mas hoje estamos a falar mais das demos, não das revistas. Sim. A gente está a guardar o espaço para as revistas em si também. Havia uma cena interessante que eu fazia com os demos que era. Eu pensava bué de vezes, lembro-me de pensar isto, que é. Vamos comprar um jogo, né? Ok. E muitas vezes eu olhava para as demos, que eram os jogos que eu conhecia, eram os que tinha nas demos, e pensava, aquilo é suficiente. A demo é suficiente para mim. Tipo, eu posso ter só a demo daquele jogo ou preciso ter o jogo completo, estás a ver? Por exemplo, imagina, se eu visse uma demo do Final Fantasy VII, dizia, pá, será que a demo do Final Fantasy VII é suficiente para mim ou eu preciso do jogo completo, estás a ver? Não, este aqui eu preciso do jogo completo. E eu às vezes decidia comprar jogos assim nestes termos. Epá, e aquela sensação, eu lembro-me, isso aconteceu-me com alguns jogos, a sensação de tu jogares o jogo da demo, porque isto porquê?
muitas vezes, como é que as demos nos eram apresentadas? De várias formas diferentes. Ou tinhas um tempo limite, por exemplo, Resident Evil 2 foi assim, tinhas Yeah, um tempo limite para acabar a demo, e não foi o único, houve mais jogos assim. Tinhas uma sequência específica dentro do jogo que não era propriamente o primeiro nível, no início, ok? Tinhas secções do género. Olha, o Tekken tinhas só duas personagens, um limite de personagens, yeah. ou jogos de corridas, uma pista e só dois ou três carros. Os jogos de futebol tinhas duas ou três equipas e fazias só meio match, ok? Era só uma parte que jogavas, não era na primeira e na segunda. Tinhas várias formas de apresentação, mas naqueles em que era a maioria, em que era normalmente o primeiro nível que era usado para a demo, era bem interessante. Quando eu depois tinha acesso ao jogo, jogava o primeiro de nível, tipo, na boa. Tipo, eu estou perfeitamente familiarizado com Yeah. isso. E quando passas para o segundo, tipo, é como entras numa casa que não conheces. Yeah, it's a whole new Tipo é world. uma cena. Estás ali, tipo, meio. Não, tem que ter cuidado a mexer para aqui e tal. Tipo, e é. Tipo, tens a percepção, ok, afinal há mais do que isto, estás a Isso, ver? isso, isso lembra-me até, por exemplo, do Medieval, é que tinhas a cena inicial e depois tens muito mais jogo para além disso, e tu assim que passas a zona inicial da demo, é do estilo, uou, espera aí, agora já não conheço nada disto. Yeah, tipo, literalmente atravessares a fronteira. Yeah. E era uma sensação muito boa. Hoje em dia, se calhar, já não há tanto, não temos tanto isso, porque também já estamos mais crescidos e acho que isso é também uma coisa muito própria da idade, quando temos 9, 10, É... 11 anos. Portanto, aquela sensação de sítio novo, de exploração, de coisas novas, de Porque ficarmos um também bocado estranhos ainda com há coisas isso. que te surpreendem também nessa idade, estás a ver? Hoje em dia já há menos coisas que te surpreendem. Exato. Já passaste tantas vezes por esse processo que já é uma coisa normal para ti, Yeah. de certa maneira. E queria aproveitar esta ponte para falar daqui de alguns jogos que para mim foram muito importantes, como demos em si, ok? Hum. Que lá está, tu há pouco estavas a dizer, havia jogos em que para ti era suficiente aquilo, na demo. Há Yeah. outros que depois, epá, não, se calhar quer explorar um bocadinho mais daqui. Eu sinceramente, para mim, compreendo o que estás a dizer. Havia demos que me preencheu muito e se calhar passava tardes a jogar só aquela demo, e ficava satisfeito e para mim aquilo era Acontecia-me, bué, yeah. suficiente. Mas eu sempre que tivesse a oportunidade de ter a versão completa, nunca dizia que não. Ah, Ok? não, claro, mas o problema é que às vezes um gajo tinha que fazer escolhas, estás a ver? Exato. E então era do estilo Spyro ou Crash Bandicoot? Que demo é que eu gosto mais? Olha, mas por exemplo, o meu caso foi precisamente o contrário. Sim, mas exato, vai também um bocado por aí. O facto da demo do Spyro ser mais abrangente, porque tinhas o hub, tinhas 4 ou 5 portais, se calhar não tantos, mas uns 3 portais, uns 3 mundos diferentes para explorar. Uhum. Ajudava se calhar pá, a demo do Crash é mais limitada, se calhar quer jogar mais níveis de Crash, aqui tenho mais níveis de Spyro, entendo. Exato, yeah. Eu não iria tanto por aí, mas já compreendo o raciocínio. Mas voltando às demos, que se calhar estar a falhar aqui algumas, mas que para mim foram as mais importantes ou aquelas que eu mais curti. Começando o Waves Odyssey daquela demo 1, acho que foi bem importante, curti bem. Eu acho que nunca acabei essa demo. Porque tinha dificuldade, era difícil. Depois, só muitos anos mais tarde, é que acabei por jogar o jogo e adoro. E acabaste o jogo. E acabei os jogos, o primeiro e o segundo. Yeah. Aliás, eu curto tanto do Apes, que pronto, eu tenho uma Xbox já há alguns meses. Não tarda a fazer um ano é que eu tenho Xbox. Ainda eu tenho alguns jogos de Xbox, tenho jogos fixos de Xbox para jogar, mas eu quero estrear-me na Xbox com Munch Odyssey. Que Uhum. foi tipo, para mim, o grande murro no estômago, quando percebi que aquilo já não ia para as mãos da Sony e que ia sair noutra consola que era uma cena da Microsoft que ia para o mercado. Mas pronto. Portanto, o Waves é um dos jogos que de facto foi importante como demo. O Rival Schools foi a grande alternativa ao Tekken 3.
numa fase inicial. O meu primo tinha o Tekken 3, o jogo, portanto eu desbloqueei as personagens todas na casa desse meu primo. É um jogo que eu viciei bué, curti bué, mas o Rival Schools era uma demo que eu sempre depois voltava para casa, não tinha o Tekken, o que é que eu ia fazer? Ia jogar a demo do Rival Schools. E aí eu também tinha a Curti. demo do Rival Schools algures e também curtia bem dessa demo, yeah. Ainda dentro de Fighting, depois houve uma demo que ainda curti ainda mais do que Rival Schools, que foi o Bloody Roar 2. Yeah. E depois foi um jogo que eu teria nessa fase também naquelas versões de Value Series, Yeah. que não são as Value Series, tu percebes? Aquelas. White Label. Exato. Yeah. E depois o Spider-Man também foi uma demo bem importante. Epá, yeah, essa demo. Essa demo é Foi, bué da fixe. foi muito bem metida. Eu não sou fã de super-heróis, ok? Aliás, gosto do Spider-Man, acho piada ao X-Men, acho piada ao Batman e o Punisher, e ficamos por aí, acho eu. Tipo, Quartetos Fantásticos, Hulk, não sei o que é que há, Capitão América, Oh! The pain. Super-Homem. Não me chama nada a atenção cenas de fantasia de super-heróis. Mas honestamente, em parte eu gostava de entrar nisso porque hoje em dia é só isso que tens, não é? Aliás, eu deixei de ir ao cinema porque só vejo. Yeah, meu, tem tudo super-heróis e gajos com poderes e. E até se calhar são bons filmes, mas é pá, como não me diz nada. Não me Isto não diz me mesmo dizem. nada. É tipo, epá, eu não critico, estás a ver? Um gajo que gosta, na boa. Não, Agora, a cena é essa. Eu gostava de curtir bué da cena e eu acho que se calhar fará. Mesmo as próprias cómics nunca me chamaram muito. Eu nunca gostei muito de cómics em yeah. si. Mesmo mangás nunca li nenhuma, também vou-te ser Eu sincero. cómics também não. Nem por isso. Mais A mangás, única yeah. coisa que eu curti de ler assim dentro do género, ok? Não quero estar a ofender ninguém no que vou dizer, porque eu sei que as pessoas são um bocado sensíveis nisso. Foi o Calvin e Hobbes, que acabava por ser mesmo banda desenhar, quadradinhos, ok? Sim. Eu Mesmo havia só uma patinhas e cena isso. que eu curtia bué de cómics, que era o Spawn, que até já tinha dito aqui. E havia outra cena de cómics que eu curtia bué, que tinha 2 livros na altura, estão ali, que é o Hellblazer. Mas de resto nunca me disse muito. E pá, mesmo os desenhos animados, por exemplo, do X-Men e do Spider-Man, era fixe, eu curtia, mas depois disso não. Exato. Pá, Exatamente como eu. Mas pronto, adiante. Estava a falar do Spider-Man, muito fixe. E já que estamos a falar de Neversoft, o Tony Hawk's Pro Skating. uhum, Sobretudo o primeiro. A demo do segundo, eu sei que joguei, tanto que a demo do segundo até tinha o editor de níveis, acho eu. Ou estou a confundir com outros, com o Matt Hoffman, se calhar. Sei que havia uma das demos de um desses jogos que tinha o editor de níveis e acabava por nos dar algumas peças para podermos fazer o nível à nossa maneira e depois jogarmos nele. Mas foi o primeiro de todos, que a Superman, com a música dos Goldfinger, que eu adorava e jogava bem. E era fixe porquê? Porque aquilo começavas logo outra run. Fazias não sei se era 2 minutos ou 30 segundos que a demo te permitia fazer, e fazias repeat e dava logo, porque havia demos que era um problema, que sempre que acabavas a demo voltava tudo saías. atrás. Yeah. A cena da Powerline. Ia dizer, E gostas deste jogo? Compra, custa não sei o quê, blá, contacta, não sei o quê, não sei o que mais. Yeah, yeah, a mensagem de isto não representa aquilo que é o produto final, blá 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 yeah. blá. E era um processo um bocado penoso. O Tony Hawk's, eu tenho ideia, aquilo que me lembro é que era logo assim a seguir, era muito, Uhum. muito direto e podias fazer logo outra run. Então era fazer jogos dentro dos próprios jogos, quando, se conseguis fazer uma run inteira a fazer grind, o máximo de pontos possível. Eu lembro-me, chegava a fazer uma tabelinha, passava uma tarde inteira nisto, uma tabelinha, high scores, estás a ver? Yeah. Tentava sempre bater o meu próprio high score. Era bué da fixe. Lá está, Uh, temos que um gajo perde bué de tempo com elas. Mesmo. e depois outro, foi o Crash Team Racing, que também foi dentro desse mesmo estilo. Só tinhas duas personagens que podias escolher, mas era só uma pista. E depois, mais tarde, quando eu joguei o Crash Team Racing,
e descobri que havia outros power-ups além daqueles que já estavam disponíveis na demo. Tipo, uou! Oh É shit! sério, meu! Podes fazer mais isto? Era bué da bom. Foi, essa experiência. Mas a demo do Crash Team Racing foi também outra muito dinâmica que acabou por me dar tardes intermináveis de entretenimento. E sempre que ia alguém lá à casa, ou o meu irmão tinha paciência para jogar um bocadinho comigo, porque ele não é grande fã desse tipo de jogos, Hum. curtia bué de fazer partidas a dois. Porque algumas demos permitiam também isso. Fazer Sim, 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 partidas a sim. dois ou a quatro, Yeah. que era fixe. Yeah. Epá, e isso são as minhas memórias da PlayStation 1. Depois eu mais à frente eu vou falar de outros modos de demos, mas focando aqui na PlayStation 1, foi das cenas mais Pá, importantes. eu tenho que ir. Eu tenho que ir um bocadinho mais para trás. Porque para mim as demos foram mais importantes Mas noutra ainda vais época. voltar à PS1 ou não? Não, se calhar não vou voltar à PS1. Não? Então deixa-me só finalizar com outra coisa. Força. Mais à frente, as demos da PS1 tiveram outra coisa muito importante, muito fixe, que foram save. Saves Yeah. que tu podias transferir para o teu cartão de memória. Yeah. Por exemplo, começares no segundo CD do Final Fantasy VII com N cenas, estás a ver? Com tudo o que havia para apanhar desde o primeiro CD, estás a perceber? Yeah. Cenas assim dentro do género, acaba por ser uma cheats, né? Mas eram saves que podiam dar algum jeito. Ou, por exemplo, tens as licenças todas do Gran Turismo, caso não tivesses paciência, para ter que estar a passar todas as licenças, que é a parte mais difícil do jogo. Yeah. Isso também foi uma abordagem bem interessante. E ver que a própria Sony ou a revista, ou seja quem for, teve a percepção do potencial que aquele CD tinha, não era apenas porque inicialmente acredito que tenha sido só uma forma de fazer showcase, tipo meter lá uns vídeos, depois lá deve ser lembrado, epá, e se a gente metesse um bocado do jogo aqui, era fixe. E acho que foi bem interessante ver a evolução das demos na fase da PlayStation 1, em que eles foram sempre acrescentando mais qualquer coisa, e havia mais outros extras que eles depois acabaram por inventar com as demos da PlayStation 1. Yeah. Tudo isso era super comum e muito mais no computador. Yeah. Em que um CD de uma revista trazia 100 programas de software, 400 saves, 35 mods para Half-Life, 450 mods para o Quake, 15 demos jogáveis e um jogo completo. Era bem interessante. Mas eu vou ter que recuar por causa disso, porque os CDs demos e as demos acabam por ser mais importantes para mim na fase de PC de meados dos anos 90. Do que depois daí para a frente. Eu, por exemplo, na altura da PS1 eu tenho várias revistas e que jogava aos demos, ok? Mas já comprava mais jogos nessa altura. E no PC, os jogos que eu ia ter eram aqueles que um gajo ia conseguindo arranjar do amigo e não sei o quê, e copiava. Porque eu desde muito cedo tive acesso a um gravador de CDs, que na altura era uma cena, um gravador de CDs de 2 vezes, que para gravar 300 megas estava ali, maluco, uma hora, pá, aí. Era uma cena ridícula. Eu desde muito É cedo tive duas acesso a vezes, é isso. duas velocidades. Exatamente, 2 velocidades. E eu desde muito cedo tive acesso a isso. Por certos motivos, e então consegui gravar certas coisas, como por exemplo o Tomb Raider 2, ok? Quando o Tomb Raider 2 quando sai, eu tenho acesso por causa disso, porque gravei de um amigo meu, ou coisas tipo Mortal Kombat, Max, sei lá, bois. Mas pronto, estamos aqui para falar de demos. Uma das revistas que eu mais me lembro de demos, desses meados dos anos 90, é esta revista, que é a OK PC, que tem a capa do Muppets Treasure Island, que uma é uma aventura gráfica dos Muppets, que tinha saído o filme dos Muppets, acho eu, o que é que era? Não me lembro. Esta revista é de 96, é de meados de 96, não sei ao certo, e custava 695 pesetas, porque era uma revista espanhola. E é bem engraçado, porque a gente abre e diz assim: ID Software ataca de nuevo. Si nuevo juego Quake. Ou seja, tinha acabado de sair o Quake, ok? Então ainda era uma cena bué da badalada eles a dizer que o Quake era
Era muito melhor que o Doom. Tipo, o Doom ao pé do Quake é uma grande merda, estás a ver? Uma da podre. Pronto, e estas revistas, deixem-me só mostrar-vos o quanto diferentes eram em termos de apresentação. Ok, de uma revista de hoje em dia. Como assim uma revista de hoje em dia? Explica-te. Pois, Diz-me alguma coisa que eu não saiba. é verdade, sim senhora, tens toda a Ah, razão. Infelizmente, graças. não há revistas de hoje em dia. E só Tens aquelas de Ponte Cruz e de caça e sei lá. antes de, sim, Azulejos, quem sabe. antes de passar só aqui aos devs, pá, só uma coisa muito engraçada. Esta revista tem, por exemplo, aqui cenas tipo Leisure Suit Larry 7, Phantasmagoria, Syndicate Wars, Tomb Raider, Screamer 2, Exhumed, Clandestinity. Nem sei o que é isto, maluco. Pá, tem aqui um artigo sobre a Sierra Online, Duke Nukem 3D, Segredos, Warcraft 2, Quake. Será que consegues correr o Quake? Man, isto é uma cena bem interessante sobre specs do Quake. Exato, mas isso era importante na altura que nem havia internet. Mas isto acaba por ser um processo. Por isso é que eu queria guardar um episódio para as revistas, Não, para mas eu não nós vou pela revista. Eu colocá-los só queria chegar em até esta contexto. página. Porque eu agora a desfolhar a revista à procura dos demos, encontrei esta cena que é o Speed Rage. Não interessa o que é, mas este jogo eu andava à procura dele há bué da tempo, meu. Para saber o que era e não conseguia encontrar. E agora cheguei aqui e pum, olha, é isto. Ok. Mas já, nesta altura, as demos no PC eram onde eu ia buscar muitas das coisas que eu conhecia. O CD desta revista é este aqui. E que vocês veem que diz aqui em cima Dr. Riptide. O Dr. Riptide era um jogo que vinha completo com esta revista, ok? E isso já nesta altura era relativamente comum no PC. Não me lembro se na altura tinha PC para jogar isto, porque é preciso 640 capas de RAM, ok? Para o Dr. Riptide. Mas aqui tinha outros demos, como o Toshinden, que eu passei a conhecer a partir desta demo e que curto bem. Mas tinha um. Está relacionado com Battle Arena Toshiden? Ou É o não? Battle Arena Toshinden, yeah. Ah, ok. Yeah. Havia para PC. Tinha ideia que isso era só PS. Há o 1 e o 2, pelo menos, para PC. Ah, engraçado, não sabia. Por acaso não sabia. Ou E foi o depois, Tobal One que foi exclusivo da PS1? o Tobal One acho que é exclusivo, sim. Ok. E tem um dos demos, para mim, que eu mais me lembro, que é o Bad Mojo. Sabes o que é o Bad Mojo? Não, isso não me é estranho. O, De- o Bad Não, Mojo, porque Mojo, há um jogo que é o Mojo da PS1, que é uns bonecos que andavam umas bolinhas. Não está sim, já sei. relacionado com isso? Não tem nada a ver. O Bad Mojo é um jogo em que tu controlas uma barata, ok? E Ah. tens que andar pelo cenário e o cenário é tipo uma casa toda desarrumada, toda Tenho suja, estás a ideia de ver? ter visto isso no Templo dos Jogos, talvez. Maybe. I don't know. Ok. Mas depois, tal como estavas a dizer, que havia certas coisas. Yeah, nestas revistas, normalmente os CDs traziam bué da merdas. Depois, já agora, trazia outras demos, mas nada assim muito espetacular. Até do Rebel Assault 2, que me lembro perfeitamente. Mas tinha cenários, ok, para o Civilization 2, para o Doom 2, Warcraft 2 e Duke Nukem 3D. Portanto, tinha vários Man, níveis isso extra. era bué. E também em termos de software, eu lembro mais pronto, da Megascore. Comprei algumas. Porque eu já tive acesso a um computador muito tarde. Yeah. Mas eram bué úteis em Bué, termos de meu, yeah. programas. Quem quisesse tirar proveito disso podia. Man, as revistas e os CDs continham demos e programas. Eu lembro-me que tinha uma ah, revista com que tinha um CD, na altura trouxe um CD extra só de mods para o Quake, estás a ver? Tinha bué de mods para o Quake. Tu só aí tinhas infinitas possibilidades de jogar whatever, tudo e mais alguma Não, mas coisa. ajudavam-te até a tirar melhor performance do computador, melhorar espaço, sei lá, eu Sim, com lembro-me software disso próprio para que isso, yeah. eu lembro-me disso ser de facto útil e pensar, pô, se possas como é que isto está aqui numa coisa de uma revista tipo, tão Yeah, acessível, né? yeah, Tipo, conseguimos fazer tanto e tão melhor no computador ou tanta coisa, temos acesso tipo, ao infinito através de um CD que vem de uma revista. yeah, yeah. Enfim, continuando aqui no PC, só para vos mostrar mais algumas. Havia outra que eu também gostava bastante, e esta ainda comprei alguns números, porque talvez houvesse aqui na papelaria ao pé de mim com alguma facilidade
que se arranjasse, não sei porquê de ter algumas, mas tenho 4 destas revistas, que é a CD-ROM La Revista. Por acaso nunca vi ninguém a falar destas revistas, mas quando era puto, curtia bué. Acho que Uh, já ouviu o Pixel mencionar isso. Já, ainda bem. Eu adorava estas revistas, está aqui o CDzinho dela, CD-ROM La Revista. Este trazia os demos do Command and Conquer, meu. Ok, de Command and Conquer. E trazia a demo de um jogo que, olha, este CD tinha bué de demos bué de loucas. Este CD está cheio de demos fixe. Trazia a demo do Toy Story, ok? Trazia Command and Conquer. Trazia o Tech War. E quem não sabe o que é o Tech War, é um grande jogo que é um FPS, onde foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra The Matrix. Okay? Antes de existir o Matrix. A palavra The Matrix apareceu pela primeira vez para mim no Tech War. O Tech War é um jogo baseado numa série de livros do mesmo nome, Tech War, do William Shatner. Tem a demo do Descent 2, tem a demo do Warcraft 2, tem a demo do World War Gym 1 e 2 e tem ainda um screensaver do Action Man. Pronto, isso já não é assim. Ei, os screensavers também era uma cena bué da fixe. Mas a gente hoje Mas dá nice. essas porcarias por garantido porque vais ao Google em 4 toques tens tipo tudo, não é? Antigamente não, boy. Tipo, isso era bué da fixe. Tu teres ires a casa de alguém, tu vês o computador de alguém com screensaver Screensaver. tipo, personalizado ou uma imagem no ambiente de trabalho, tipo, era uma cena bué. Não é tipo o Planalto no Windows, meu. What? Yeah. Como é que conseguiste fazer isso? Era bué da fixe. Estas demos também são de 96, já agora estas revistas são de 96. Estas em particular, da CD-ROM La Revista, eu acho que não traziam muito mais do que os demos, mas traziam bons demos. Tenho aqui Isso outra. era um serviço público, basicamente. Que acho que é desta. É desta aqui. Tenho aqui outra. Desta CD-ROM La Revista, que trazia a demo do Duke Nukem 3D, que eu na altura já tinha. E trazia, olha, tem aqui uma demo muito importante para mim. Bem, desculpa, só esta parte. Yeah. Eu no outro dia, aquilo até me fez confusão. Como é que tu começas a jogar Duke Nukem? Explica-me, o Duke Nukem 3D. É uma daquelas cenas que tu te lembras, um gajo lembra-se, eu nem sei bem porque é que tenho isto tão presente na minha cabeça, mas lembro-me perfeitamente. Como é que começa a jogar? Descreve, estás a jogar. Estás no telhado, né? Não, isso não me lembro. Lembro-me é que a primeira vez que vi o jogo foi na casa de um amigo do meu pai, que foi uma pessoa que até nos arranjou tipo, lembras-te onde é que vários estavas no 11 de setembro? Não, mas lembro-me a primeira vez que o Duke Nukem... Por acaso do 11 de setembro lembro. Sim, toda a gente... Claro, Mas dessa cena eu lembro perfeitamente do primeiro contacto que eu tive com o Duke Nukem 3D. E trouxe o jogo para casa depois disso. Então, peraí, eu no outro dia estava a ver um vídeo, aquilo até me fez confusão. Então é assim, o Duke Nukem 3D, tu começas no telhado, rebentas com as bilhas de gás, vais lá pelo elevador abaixo, cais e tens os porcos aos tiros a ti, certo? Uhum. É-te familiar. Sim. Qual é a primeira coisa que tu fazes no Duke Nukem? Eu vir à esquerda, à direita, subo para cima da caixa, depois de matar o porco, subo lá para cima, apanho o rocket e começo o jogo a partir daí. Estás a E isso é suposto ser um secret, yeah. Não, isso para mim é a forma normal de jogar. Toda a gente começa o Duke Nukem a fazer isto. Eu vejo um gajo no YouTube a não fazer isto. Parece uma confusão brutal. Tipo, este gajo é estúpido. Meu, não, tens que o rocket está ali, meu. Estás para óbvio. Tipo, o que é que estás a fazer? Não é óbvio. Tipo, claro que não, é um secret. É um secret, como yeah. tu dizes, mas Yeah. é uma cena tão óbvia. Mas pronto, lembro-me por causa da demo do Duke Nukem que foi através da demo que também tive conhecimento dele e como vi alguém a jogar assim, tipo, aquilo para mim foi estranho, um dado adquirido. É um dado adquirido, é a mesma coisa, para mim é tão estranho quanto jogares Super Mario e estares a carregar no dash button. É a mesma coisa como tu quando falaste do Diablo 2, tipo, então mas o Diablo 2 não sei o que mais, e eu assim, a sério? Mas é suposto, estás a ver? Sim, quando foi as diferenças do Diablo para o Lord of Destruction, porque yeah. eu só conheço o Diablo 2, eu só me lembro já tantas vezes que nunca mais joguei o Diablo 2 só o original desde há bué de anos atrás, que para mim com o Lord of Destruction é o normal, estás a ver? Mas pronto, estavas a falar de demo do Duke Nukem 3D, estava aí.
traz a demo do Duke Nukem 3D e este CD traz uma demo extremamente importante para mim, porque eu adorei este jogo na altura e nunca o tive, e entretanto já o acabei do início ao fim o ano passado. Engraçado, que é o Strife, que é um FPS que mete algumas coisas de RPG e de exploração de mundo aberto. É muito único para um FPS. Tem falas, tem NPCs, tem itens que nós podemos comprar. É muito único para um FPS e é um jogo muito fixe. Entretanto, eu até nem sabia. Houve uma versão qualquer melhorada do Strife agora aqui há uns anos, em 2018 ou o que é que foi. Mas eu nem sabia disso. Portanto, eu joguei o ano passado. Foi a primeira vez que eu joguei a versão normal do Strife, de uma ponta à outra no DOSBox. E é um jogo muito bom. E conheci-o desde aqui e curto bué do Strife. Muito fixe. Entretanto, este CD não tem assim muito mais coisas. Tem um jogo que eu me lembro perfeitamente de ser muito a mal, mas de eu jogar porque não havia mais nada, que era o Terra Nova. E depois ainda tenho aqui mais outro que este não sei de que revista destas é que era, mas é esta aqui. Este aqui, o CD-ROM Larga Vista. E este sim tem demos muito loucos e tem aqui um dos mais importantes para mim. Tem aqui o demo. Lembras-te que eu falei no episódio passado do Gender Wars? Ok? É aqui que está o demo do Gender Wars e é daqui que eu conhecia o jogo. Tem a demo do Settlers 2 e tem a demo do Tyrion. O Tyrion é um shoot 'em up vertical para PC, bué da louco, e que não há mais nada no PC, pelo menos daquela altura, como o Tyrion. E é o Tyrion 2000, que eu acho que são basicamente a mesma coisa. Pá, e adorava o Tyrion na altura. Entretanto, foi um dos jogos que eu já entretanto acabei a sua versão completa, porque as versões que existiam era tipo shareware, ou seja, tinhas o primeiro acto e depois não tinhas mais nada daí para a frente. Mas era um excelente shoot 'em up em que podias. ah, Era um excelente shoot 'em up em que podias fazer upgrades à tua nave, ter armas novas e fazer os níveis a partir daí. Tinha uma grande banda sonora também. E depois tem também aqui o demo de outro jogo que eu curto bué de corridas, que nunca tive para além do demo, que é o World Rally Fever. Que é um jogo exclusivo de PC. Mas pronto, é isso da CD-ROM La Revista. São umas revistas que eu curtia bué. Tenho mais estes dois números. Mas dentro do PC, epá, eu pelo menos só me lembro das da Megascore. Right, Megascore. Eu Uh, tenho aqui um da Megascore, também vos posso mostrar. Porque foi também uma das cenas de demos mais fixe para mim. E não encontrei o CD, mas tenho aqui a revista, que é esta, a Megascore com a capa do World Cup 98, que já é o número 33 de junho de 98. E qual é que era o grande demo que tinha aqui? Era o Quake 2, meu. Esta revista trazia o demo do Quake 2. Trazia o Quake 2, trazia o KKND 2, trazia o XCOM Interceptor e o Incoming. Muito fixe. pá, uma cena, só aqui para finalizarmos, se calhar, a parte do PC. Interessante da evolução das demos no PC é que eles, pronto, tu há pouco estavas a referir que às vezes traziam jogos completos, só que era tipo cenas de DOS muito básicas. Normalmente Certo, eram, yeah. né? Até normalmente muito, eu tenho ideia disso, até coisas bué obscuras, tipo, sei lá, o jogo do Nesquik, cenas Certo, assim yeah. dentro desse género, ok? Mas é interessante depois que eles Mas vão. esta Megascore não trazia jogos completos ainda. Não, não, eu Estas ainda sei. não. Não, já foi bem mais tarde, até mais com Big Gamers e tudo mais. Mas depois a gente pensava, fixe era trazer um jogo completo. Mas isso é impossível. Alguma vez uma revista vai dar-nos um jogo completo, Yeah, um jogo recente completo. claro que não. Mais tarde acaba por acontecer isso, que é Yeah. terem um lado com demos e software e whatever, e o outro lado com não um jogo mais recente, mas um jogo relativamente recente, se calhar com 2 anos, diria. Sim, 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 sim. Ok. Aliás, mais para o fim da Big Gamer, a Big Gamer até oferecia muito bons jogos, se a verdade seja dita. Porra. Não, tu tinhas sempre bastantes bons jogos, ou pelo menos comerciais, percebes? Jogos que se calhar não eram os melhores, não eram os GOTYs nem nada disso, mas dizias: Olha, estão a oferecer este jogo, olha, este jogo é fixe. Yeah, Tipo, yeah. olha, eu lembro-me todos os meses olhar para. Lembro-me que a Megascore ainda chegou a fazer isso, se não estou em erro, oferecer jogos, ou foi a.
Não, Se ofereceu, calhar não. ofereceu. A Megascore durante Percebeu? muito tempo ofereceu. Estes primeiros números é Na que ainda fase não tinha. final. Não, Hum. já foi na fase final. Ah, mas E durante muito tempo ainda. e a própria Big Gamer, tipo, lembro-me, sei lá, ir para a escola ou uma coisa assim do género, e olhar para a papelaria e para as revistas de jogos e pensar, epá, a Big Gamer está a oferecer este jogo, Phonics. Então, Yeah, mas yeah, isto yeah, yeah. saiu há relativamente pouco tempo, isto não é assim tão antigo quanto isso. Yeah. Olha lá, a Olha, Big Gamer chegou a dar o Deus Ex, meu. O Human Revolution da PS3. Pá, e na altura não era um jogo que tinha saído assim há tanto tempo quanto isso. sim, mas tudo para PC, obviamente. Sim, tudo para PC, claro, claro. Estou a dizer o que Epá, também saiu na PS3. aliás, acho que o grande sucesso da Big Gamer foi precisamente esse. Ela sobreviveu muito mais tempo do que era suposto. Na minha opinião, atenção, e com muita pena é que digo isto. E acho que um dos grandes segredos foi de facto os jogos que ofereciam. Uhum. Era tipo o grande. Que não deveria de ser, mas que era de facto o grande docinho, não é? O Yeah, grande chamariz para comprar a revista. yeah. Alright, pá, antes de acabarmos o PC, desculpa lá perder mais tempo, mas tenho só que falar aqui de mais duas Sim, sim, coisas. sim, sim. Mas uh, existia também esta revista, que é a Micromania, que também é uma revista espanhola. Esta tem a capa do Dungeon Keeper. E tenho outra que infelizmente está muito mal tratadinha e que a capa já está muito solta, mas tem uma capa de um Mas tinha dos. demos também. Tinha, eu já vou dizer. Eu é que não encontrei um dos CDs, mas tem a capa de um dos teus jogos favoritos, capa do Constructor, na Micromania. Sim, não é dos favoritos, sim, mas é um jogo que eu gosto. Epá, eu Yeah. no outro dia tive. Aliás, já vamos falar nisso mais tarde. Uh, Demos mais recentes. mas vou Uh, passar só aqui muito rápido por não, umas mas demos. ia-te a Hum. dizer, eu estive à procura de umas demos que depois hei de mencionar e acabei por cruzar-me com a demo do Constructor Remake que fizeram. Por acaso tenho que sacar isso para experimentar. Yeah. Pá, esta Micromania da capa do Dungeon Keeper tinha aqui uns demos muito loucos que eu nunca mais me vou esquecer, principalmente o demo do Time Commando, que é um jogo de ação não é na terceira pessoa, é um jogo de ação, pronto, ação-aventura, em que nós vamos por várias épocas do tempo. E eu fiquei super impressionado com a demo no PC e depois comprei o jogo já há uns tempos para PS1, porque também existe uma versão para PS1 e o jogo é um bocadinho mau, mas gosto muito do facto de nós, cada nível é uma época diferente no tempo. Eu acho que isso é muito interessante. E lembro perfeitamente de jogar muitas vezes esta demo do Time Commando, porque curti bem disso. Tinha aqui também a demo do Mega Race 2, que quem não jogou PC não se lembra provavelmente da série Mega Race, mas era uma grande cena. E esta revista tinha uma coisa muito louca, que era uma edição especial de estratégia. E então trazia 1000 jogos de estratégia. Vou dizer alguns: o Allied General, SimCity 2000, SeaMile, Team Park, Perfect General 2, Transport Tycoon, Warcraft 1 e 2, Panzer General, Command and Conquer Red Alert. Só alguns dos demos que estavam aqui. Portanto, tinha aqui muita coisa boa. Estas revistas da Micromania, os CDs eram muito fixe. Da capa do Constructor, eu por acaso encontrei o CD que está aqui, que é este. E isto trazia uma data de cenas. Este trazia a demo do Curse of Monkey Island, que eu lembro-me perfeitamente. Trazia o Beasts and Bumpkins e trazia um joguinho que vocês se calhar conhecem da PS1, que é o Adventures of Lomax, que trazia a demo aqui. Isso basicamente é o Lemmings, um dos Lemmings, né? O Adventures of Lomax é um platformer 2D Eu sei, mas ou seja, é um personagem dos dos Lemmings. Lemmings, sim. Trazia aqui a demo do Shadows of the Empire, do Jedi Knight e do X-Wing vs TIE Fighter. Porquê? Porque era um especial da LucasArts. Trazia também do Pandemónio, que foi a primeira vez que eu tive contato com o Pandemónio, e do Test Drive 4, que eu só tinha o Test Drive 2 no DOS quando era puto. Portanto, estas revistas traziam muita coisa fixe, os CDs, principalmente esta da capa do Dungeon Keeper, trazia coisas muito loucas. A Espanha sempre foi muito forte na sua imprensa, ok? Tu tinhas imprensa especializada para tudo e para mais alguma coisa. Por algum motivo, porque essa era uma cena interessante que um dia talvez hei de tentar estudar e tentar perceber. Uh, Porque tu ainda hoje tens a Hobby Consolas, ainda é ativa. sim. Não sei se é em formato físico ou não, mas sei que existe. Eu tenho uma de há uns meses atrás, portanto, já deve ser.
Mas até me lembro e só mesmo para acabar aqui muito rápido, mesmo em termos de. Como é que se chamava? As boxes. Hoje em dia temos as boxes com os canais satélite e tudo mais. E eles até tinham tipo revistas de cenas piratas, meu. Eu, quando vi isso pela primeira vez, porque eu tenho os primos que vivem em Espanha, eu fiquei chocado. Tipo, como é que permitem haver uma revista com cenas piratas? Estás a perceber? Hum. Tipo, com uns cards, uns chips, né? Que eles inseriam nas boxes que era para aceder a canais piratas, tipo, de forma pirata, aliás. Yeah, Tipo, isso é um era uma bocado marado, cena. yeah. Tipo, what? E Espanha é um mundo completamente à parte. Aliás, e nós acabámos por consumir muita imprensa espanhola relacionada com videojogos. Enfim, Big Gamer, uma das primeiras. Ainda tenho aqui o CDzinho das demos. Trazia aqui uma demo muito importante para mim, que era do Faraó e a do Soul River, do Legacy of Kain Soul River. E por acaso estou a ver aqui outra demo que eu não me lembrava que tinha, mas que é um jogo fenomenal e que as pessoas não conhecem, que é o Gorky 17. Este jogo, o Gorky 17, é muito bom e eu tenho a versão depois original disto. E para finalizar, OK CD Gamer, não encontrei esta revista, é uma revista também espanhola. Estou a mostrar isto porque principalmente tinha o demo do Wipeout 2097 que eu joguei no PC e do Need for Speed 2. Esta demo do Need for Speed 2 eu joguei imenso até ter o jogo original muitos anos mais tarde, porque não tinha outra coisa. Tinha o Need for Speed 1 no PC e só tinha a demo do 2. Curtia bué do Need for Speed 2 da demo que aqui existia. O Wipeout 2097 corria bué da mal no meu PC. Era preciso um PC muito mais potente do que o meu. Enfim, para finalizar, o PC acabou por ser, para mim, o mais importante em termos de demos, porque foi neste tipo de revistas que eu, durante a segunda parte dos anos 90, fui buscar muitas das coisas que eu joguei no PC. Só demos, muitas das vezes, outras vezes depois conseguia encontrar os jogos completos e tinha muitos CDs copiados com vários jogos completos, o que era a melhor cena. Mas já.